toda empresa vive realmente de resultado. Então, esse é o nosso objetivo aqui, capacitar as equipes para que elas estejam prontas para encarar todos os desafios do mercado, que hoje é muito competitivo, ainda mais por conta da pandemia que ainda estamos vivenciando, né? Cada empresa sabe onde esse processo bateu, né? Onde doeu muito. Tenho certeza que muitos têm suas dores aí, e a gente vai tentar saná-las da melhor forma possível. Certíssimo? Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Esse programa dar-se início agora, nesse momento, com essa aula inaugural, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o programa mais para frente. Rubens, palavra é com você. Boa noite. Muito obrigado, Gesmar. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. Não esqueci ninguém, não, né? Bem-vindos, então, para esse bate-papo. Não é bem uma aula, né? É um bate-papo, acho que com um tema instigante e que ajuda a introduzir um pouco da jornada que a gente começa agora no final do mês, comecinho de setembro, não sei exatamente se é final do mês ou comecinho de setembro, para tratar do tema de inovação, né? E inovação na prática. Então, a ideia hoje é promover uma roda de discussão, ainda que à distância, a gente está em 43 participantes, dá para ter muito insight legal na primeira metade do nosso encontro, e na segunda metade falar um pouco sobre as possíveis soluções, né, que a gente pode trazer para vocês, eu acho. Né? Não propriamente a gente, porque eu não acredito muito em soluções que vêm de cima para baixo, mas que o grupo possa co-construir para o benefício mútuo. Né? Acho que esse é o caminho. E eu, como professor e como facilitador, simplesmente, de fato, como diz o nome, facilito. Né? Boto esse conhecimento para girar e acho que é até interessante. Eu estou vendo bastante nome conhecido aqui e muitos vão, como é uma aula inaugural, é uma introdução. Né? Muitos já conhecem o que a gente vai falar aqui, até já viram esses modelos, mas como o processo ele é coparticipativo, o resultado final, por mais que a base de discussão seja a mesma, nunca é o mesmo. Né? Então, porque vocês participam dele e dão o tom, né? E aí cada perfil de grupo leva a conversa para um lugar diferente. Bom, eu quero começar a conversa com uma provocação, e aí eu peço já para vocês abrirem o microfone e falarem. Olhando para o título, né, 2020, o ano que não vai acabar, o que isso leva vocês a pensar sobre? Né? O que isso traz para vocês? Que tipo de percepções vocês tiveram a partir dessa frase, de sensações, enfim? Bom, eu começo. Bom, eu acho que assim, ficou muito claro para mim que as empresas passaram durante esse ano, principalmente naquele começo da pandemia, as empresas que não conseguiram se adaptar, mudar seu processo de trabalho, buscar inovação, buscar novas formas de trabalhar, elas sofreram muito e muitas delas até saíram do mercado. E o que eu vejo é que essas inovações elas vão continuar por muito e muito tempo. Né? O que eu vejo hoje, por exemplo, o Clube de Empresários mesmo se adaptou muito no processo da pandemia. Antes era só presencial e de uma hora para outra teve que se adaptar para o virtual e criar novas ferramentas, novos mecanismos que funcionaram e que hoje ainda são aplicáveis, mesmo no modelo presencial. O que mais? Então, olhando 2020, o ano que não vai acabar, o que vem na cabeça de vocês? Rubens, para mim foi um aprendizado com novas tecnologias e fazer com que as pessoas repensassem muito como enxergam os problemas e como saem desses problemas. Muito bem. Rubens,
na minha visão, eu tenho duas óticas para falar, né? A primeira dentro da AutoCenter, dentro da empresa que a gente teve que se reinventar ali dentro, algumas áreas saírem de home office, uma das áreas foi a minha, uma das áreas minhas saiu, né? A gente sem experiência nenhuma nesse tipo de trabalho, né? Tivemos que buscar aí alguma ajuda, conhecimento para ver como é que faz gestão desse novo modelo de trabalho, que é um modelo que cada dia mais a gente vê que é um modelo que veio para ficar, né? Eu tenho colegas de trabalho, colegas, amigos de faculdade que voltaram para o interior, voltaram para Poços, voltaram para Caconde e falando que ó, as empresas agora vai tudo trabalhar de home office, que é um negócio que na maioria das empresas deu certo, né? E eu tenho outra ótica para falar com relação à educação, né? Porque a nossa educação foi bem prejudicada, né? A gente sabe que qualquer movimento na educação demora um absurdo de tempo para poder mudar, e mudar de uma hora para outra, igual teve que ser feito, né? A gente se falava em EAD, mas não com a força que tem hoje. A gente falava assim, EAD né, como eu dei aula lá na UENG, sim, como um complemento, né? Hoje não, hoje a gente se fala em AD como primeira opção mesmo de metodologia de ensino. Então, essas duas visões minhas, que, esses dois casos que eu vi que mudou bastante durante esse começo de pandemia ali. E aí, mais uma provocação a partir destas falas. Essa mudança foi causada pela pandemia ou essa mudança foi iluminada pela pandemia? No sentido de que ela já era talvez um processo e a pandemia fez com que ela ficasse mais clara para todo mundo. Queria ouvir a opinião de vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael. Eu acho que a pandemia ela adiantou o que já seria seria feito. Então, a pandemia ela só adiantou o que já era o inevitável, na minha opinião. Quem concorda com o Rafael? Boa noite, pessoal. Desculpa, pode falar, Ângela. Acho que você ia falar, né? Pode falar. Fica tranquilo, pode falar. Então tá bom, obrigado. Eu acho que assim, a gente, né, nossa geração, entendo que ninguém participou de uma guerra, né? E quando a gente ouve as pessoas os poucos que estão vivos falando de uma guerra, isso marca para sempre a vida das pessoas, porque de fato elas trabalham com escassez, trabalham com uma mudança dos hábitos, enfim, e o que a gente viveu, eu acho que nada mais foi do que uma guerra, né? Uma guerra, primeiro, contra um inimigo invisível e, segundo, uma guerra contra nós mesmos, né? Contra aquilo que... E 2020, em cima do que o Rubens falou, acho que foi muito especial para a gente, não só pela interiorização que todo mundo teve que passar, né? Estando em casa, literalmente, no interior de nossas casas, mas também pela mentoria que a gente fez dentro da empresa, né? Que eu acho que com a assessoria aí do Rubens e tudo mais, ela potencializou todos os ganhos, seja da empresa, sejam pessoais, né? Então, trazendo conhecimento, a gente entendendo que a mudança era inevitável e nos abrindo para a mudança, eu acho que isso trouxe trouxe algo muito valioso para a gente dentro da pandemia. Não que financeiramente, né, ou pessoalmente, até com algumas perdas, a gente não tenha sofrido, mas acho que grandes aprendizados e grandes vitórias vêm com grandes desafios, grandes perdas, invariavelmente. Obrigado. Ângela? Oi, Rubens, tudo bem? Tudo. Então, concordo com tudo aí que foi falado, mas acredito, eu particularmente, realmente a pandemia acelerou, né, todos os processos, coisas que a gente poderia já ter feito e não, né, estava acomodado, mudou a mentalidade de nós, diretores da empresa, e principalmente o comportamento do consumidor. Acredito que isso aí realmente foi uma virada de chave que vai continuar.
né? As coisas, eu acredito que agora vão ser mais aceleradas, né? A gente vai ter que acompanhar esse ritmo, porque as pessoas estão exigindo mais e mais rápido. Ô, Ângela, eu vou perguntar vou perguntar para o Wesley, porque é a área dele. Wesley, quantas escolas você conhecia que já trabalhavam com ferramentas de EAD? E aí vamos falar de escolas do ensino básico. Tá? Reunião de empresários. Ô, Rubens, aqui em Poços, quase que nenhuma. Na verdade, aqui em Poços, nenhuma. Das que eu conhecia, aqui nenhuma. A escola do meu filho, em Pouso Alegre, trabalha, já vinha com a metodologia já à distância, integrado, né, as duas, e eles têm uma metodologia muito boa lá. Mas aqui em Poços, das escolas de ensino básico, nenhuma. E aí eu me pergunto assim, essas ferramentas elas passaram a ficar disponíveis somente na pandemia, ou acessíveis somente à pandemia, ou elas já existem há quanto tempo que permitem, né, essa conexão? Olha, essas ferramentas de educação à distância, a gente já tem elas desde 89, dentro do que a gente chama de internet, né? Que foi com algumas plataformas de Moodle, a Unicamp fez uma plataforma para ela, então a gente tem isso aí já há bastante tempo. Eu vou pegar esse gancho aqui do Wesley. Alguém discorda? Primeiro, se alguém discorda, fale agora ou cale-se para sempre. Não? Então, quem cala consente. Vamos considerar que a gente tem unanimidade. Até a Andréia está falando que ela nunca tinha feito uma reunião virtual de escola antes, né? Na escola antes. Pois é. Né? E aí a gente chega no cerne do porquê esse título. E olha que a gente já está no slide do título, hein? 2020, o ano que não vai acabar. E aí eu me pego refletindo e convido vocês para a mesma reflexão, se o ano de 2020 de fato foi o causador de toda a crise que a gente verificou, ou ele foi somente um catalisador. Vou explicar melhor, porque essa é uma questão polêmica, né? Evidentemente, toda a tecnologia à disposição das empresas que se digitalizaram, por exemplo, na educação, através do EAD, dos métodos ativos, etc., do delivery, através das plataformas como o iFood e etc., praticamente em qualquer área, né? Elas já estão disponíveis e acessíveis, né? Porque uma coisa é estar disponível a poucos, outra coisa é estar acessível a muitos, né? Elas já estão disponíveis e acessíveis há muito tempo. Então, na verdade, se a gente pegar o gráfico e observar o desempenho da economia no ano de 2020, a gente vai ver uma queda muito pequena, perto do aparente estrago que a gente visualiza quando a gente dá um zoom no nosso entorno, né? E aí, essa explicação, ela é uma explicação que tem muito a ver com o que a gente está discutindo até agora, né? Ou a possível explicação. Que é o fato que, ao passo que muitos sofreram e sangraram, obviamente a gente não pode generalizar olhando para todos os setores, mas quando a gente pega a macroeconomia, a gente analisa de uma forma qualitativa, uma das formas de entender muitos sofreram e sangraram muito, outros estavam preparados e aproveitaram essa oportunidade para alavancar os seus negócios. Alguém discorda disso? Quando a gente olha para uma economia quase empatada, num ambiente em que, em volta da gente, a gente viu muita gente sangrar e sangrar muito. Alguém discorda dessa interpretação dos índices que a gente vê com uma queda econômica de menos de 5%, etc., num ambiente que talvez, pelo menos em uma das minhas empresas, a gente observa uma queda de 30%, 40%, né? Por que então a economia não caiu 30%, 40%?
Quem contrabalanceou isso? Quero ouvir de vocês. Quem contrabalanceou isso? Eu acredito que seja os próprios empresários em si, na maneira de se reinventar no seu próprio negócio. E isso daí que deu vamos dizer assim, que eu imagino que seja a parte onde está mantendo esse quase equilíbrio que você comentou. Ô Jefferson, mas uma parte deles, né? Porque uma parte sangrou. E aí eu me incluo até em um dos segmentos que eu estou nisso, né? Sim, sim. Porém, teve outras pessoas que aproveitaram esse caos no momento para criar suas próprias empresas e se destacarem. Então, é onde uns sangraram e outros se destacaram. Muito bem. Eu vou evoluir, vou fazer uma provocação maior ainda. Considerando, quando a gente dá um zoom nesse gráfico, um zoom maior ainda, a gente percebe que o segmento, tirando raríssimas exceções, como segmento de eventos, turismo, etc., quando você dá um zoom nesse gráfico, você vê que quase nenhum segmento teve um desempenho com uma queda muito drástica por um período muito grande, né? Então, o que aconteceu nesses segmentos? Eu acho que foi um pouco o governo também. Os próprios prefeitos que dificultaram. Como você disse, a parte turística foi muitas das grandes afetadas. Eu moro numa cidade turística e eu sei o quanto foi afetado pelo simples fato de terem fechado. E não tinha como essa parte restabelecer, se reinventar, sendo que ela tinha possibilidade. As pessoas não poderiam ir até elas. Quem soube se reinventar era aquelas pessoas que poderiam usar a internet. Mas vamos supor, quem tem um hotel, como que vai fazer online? Ninguém vai visitar um hotel. Sim, sem dúvida. Tem fatores e variáveis que influenciam. Principalmente quando você coloca municipalmente, tem uma diferença grande, né, de políticas de um lugar para outro, etc. Mas quando a gente analisa macroeconomicamente, a gente vê diversos segmentos, inclusive o de turismo, quando você dá um zoom, né, você observa casos de sucesso também. E aí, voltando àquela discussão inicial de por que caiu 5%, sendo que em volta da gente a gente viu muita coisa sangrar, eu acho que a conclusão óbvia é que as pessoas lidaram, e aí quando eu falo as pessoas, vamos falar dos empresários, lidaram e responderam de forma diferente aos empecilhos que foram colocados. Afinal, os empecilhos existiam e eram difíceis para todo mundo. Alguns conseguiram responder, outros não conseguiram responder, né? Alguém discorda disso? Bom, Rubens, o Leonardo acabou de colocar aí uma frase que eu ia falar, né? Enquanto alguns choram, outros né? Isso daí. Eu percebi que, assim, cada segmento se comportou de um jeito, mas dentro do mesmo segmento, eu estava com um grupo de empresários do mesmo segmento e alguns desse mesmo segmento choraram e outros venderam lenços. Então, um outro fator que tem aí um pouquinho também é de como estava o conhecimento, a cabeça de cada empresário no momento que aconteceu isso. Porque alguns não estavam nem um pouquinho preparados, mas tinham uma energia de buscar soluções e outros extremamente preparados e ficaram no marasmo. Então, tem alguns fatores aí também que complicaram muito a gente concluir o que estava acontecendo. Tirando o que cada um já falou aí, né? Muito bem. E eu gosto de usar uma frase, né, compartilhando tela, que é essa frase, que é uma frase amplamente ilustrada pela pandemia. Então, assim, convenhamos que a pandemia, evidentemente, foi um momento de restrição, foi um momento de dificuldade, um momento de repensar as coisas, de interiorização, de mudança do mercado, e etc. Mas convenhamos também que houveram diferentes formas de resposta a esse ambiente. E teve gente que cresceu muito dentro de praticamente todos os segmentos. Não é? E aí eu gosto sempre de trazer essa frase, que é: se você não evolui na velocidade do mundo, você estará continuamente evoluindo, né? E aí quando eu trago a provocação do título de que 2020 é um ano que não vai acabar, é que o que a gente viu no contexto pandêmico
não pode ser usado como um limitador a partir de agora. Porque quem espera que o mundo retorne a ser como era antes vai cair do cavalo. Simplesmente porque o mundo não era como a gente enxergava antes. Existia uma desconexão na grande maioria de nós sobre a realidade que já se apresentava. Igual o Wesley falou, a gente tem ferramentas de EAD e métodos ativos e etc. e plataformas disponíveis para a gente efetivamente utilizar e entrar no mundo digital, assim como o iFood já existia há muito tempo e a grande maioria dos restaurantes não estava lá, assim como as vendas digitais por marketing digital já existiam através das redes sociais há muito tempo e a grande maioria do varejo não estava lá, intensamente há pelo menos 10 anos antes de 2020. Né? Existe há muito tempo, mas intensamente há pelo menos 10 anos antes de 2020. O que a gente observou foi que 2020 colocou um holofote na nossa cabeça, né? Que deixou muito clara a desconexão da nossa forma de pensar, agir, da estrutura das nossas organizações ao que o mundo já pedia. Só que isso não foi para todo mundo. Né? Teve um tanto de gente que não se transformou na pandemia, que já chegou na pandemia preparado para ela. E quando eu falo preparado, não é somente usando plataformas tecnológicas, mas com uma cultura empresarial que permitisse flexibilidade, criatividade, transformação, adaptação na velocidade que o mundo precisa. Enquanto uma ampla maioria, e eu como professor, principalmente de pequenas e médias empresas, sempre observei uma percepção da grande maioria das empresas de que essa realidade de tecnologia era uma coisa muito distante deles e era coisa de grandes empresas, que não afetaria eles, ou que ia demorar muito para afetar o mercado deles. E a realidade não se mostrou essa. O que a realidade nos mostrou foi que todos foram obrigados a se mover. E num cenário onde a mudança era necessária, alguns tinham ferramentas para se mover, outros não tinham. Alguns tiveram agilidade para se transformar, outros não tiveram. As razões? Inúmeras. Algumas por mentalidade. Olha, eu tenho uma mentalidade linear, acredito que as coisas sempre foram assim e precisam continuar assim, né? Outros porque não tinham intimidade suficiente ainda com a tecnologia, com o mundo digital, e não é aceitável, convenhamos, gente, que depois de 30 anos do advento da internet, nós ainda, como empresários, não estejamos familiarizados e confortáveis. Outros porque tinha uma estrutura muito engessada que não permitia uma mudança, uma flexibilidade grande para as coisas se moverem, né? Outros porque a cultura empresarial não permitia essa mudança, porque as pessoas tinham pavor da palavra mudança, transformação, e aquilo lá já estava tão enraizado no dia a dia que a gente não conseguia responder, whatever, não importa, né? Qual foi o motivo? O fato é que todos nós, em alguma instância, nos percebemos desconectados da velocidade do mundo, de uma forma que se a gente olhasse, né, para a rodinha do mundo e olhasse para a nossa rodinha, como se elas fossem uma engrenagem, a gente veria que a velocidade do mundo estava mais rápida que a nossa velocidade. E pior que isso, né, que a minha rodinha não conseguia se conectar à rodinha da velocidade do mundo, porque ela não estava preparada, apesar da necessidade. E aí eu começo a perceber que, assim, mesmo se eu estou caminhando, se eu não estou caminhando na velocidade do mundo, eu estou evoluindo. E aí, de repente, eu me vejo sangrando e vejo um tanto de gente no meu segmento crescendo, porque eu estou desconectado, né? E aí é muito fácil, num contexto de crise, a culpa ser da crise, né? Essa é a desculpa perfeita, ainda mais quando a gente está em massa, né? Quando a gente olha para todo mundo à nossa volta e todo mundo fala a mesma coisa. Só que quando a gente tem uma frieza maior e a gente olha para os dados, a gente percebe que, de novo, tirando raros segmentos específicos, teve gente que se desenvolveu naquele segmento.
E aí a minha pergunta é, se teve gente, a culpa é do ambiente? Ou o ambiente apenas, obviamente, exigiu de mim algo que eu não pude dar? Eu acho que essa é a reflexão central que a gente precisa trazer para entender que a gente vive num contexto de mundo exponencial, né? E que a crise que a gente observou, o contexto de transformação que a gente observou, o contexto de incerteza, de imprevisibilidade, de necessidade de reação rápida, cada vez mais tende a se acelerar. Porque quando a gente fala de um contexto exponencial, nós estamos dizendo de um contexto que cresce em velocidade de transformação exponencialmente. O que isso quer dizer? A cada ano, ele dobra em relação ao ano anterior. Então, pegando para vocês entenderem, quem acredita que o mundo está muito acelerado hoje, né? A previsão do último Fórum Econômico Mundial é que a gente perceba essa aceleração, uma aceleração 4 vezes maior. Isso quer dizer que se você acha que o mundo mudou muito rápido nos últimos 12, 11 anos, você vai observar a mesma transformação nos próximos 3. E depois você vai observar a mesma transformação dos próximos 3 em 1. Isso é crescimento exponencial. E aí eu te pergunto, você vai reclamar do ambiente ou você vai aprender a reagir a isso? Porque a gente tem 2 formas de lidar com tudo que a gente viveu. Uma forma é a gente lamentar e jogar a culpa do ambiente. Outra coisa é a gente se empoderar, entender aonde estão os problemas, compreender que, além de nós, existem forças maiores. E aí, quando eu falo da rodinha do mundo, isso aqui não está no teu controle. Não é você que determina a velocidade que essa roda gira. É você que precisa se concentrar em calibrar a sua roda para ela girar na mesma velocidade da roda do mundo. Ou então, você deixa de ser empresário. Por quê? O processo evolutivo, né, das espécies, ele vale para as empresas também. Né? Se a tua roda estiver em desconexão com a do mundo vai te jogar longe já. E o mercado não vai acabar. Tira isso da tua cabeça. Não é todo mundo que está assim, é uma parte das pessoas. Sai um grupo, entra outro grupo. Sempre foi assim. A questão é a gente escolher onde a gente quer estar. E quanto menos resistência existe, melhor é. Né? Então a gente precisa sair de uma lógica de inspiração, onde a gente acredita estar do alto de uma montanha, a gente acredita deter o controle das coisas, a gente acredita poder planejar a médio prazo, 2, 3 anos para frente. Eu fico pensando quem planejou tudo há 2 anos atrás, né? Tipo 2019. Para onde foi esse planejamento hoje, né? E entender que no mundo exponencial, onde a velocidade de transformação ela é cada vez mais acentuada e isso cresce, não é que chegou num nível e depois de 2021 vai parar. Ela vai continuar crescendo, porque isso não veio da pandemia. A pandemia só acelerou esse processo mais ainda. Ou melhor, só jogou luz a esse processo e fez com que as mudanças ocorressem mais rápido. Mas ele já vinha se acelerando há pelo menos 2 décadas. Né? E então a gente precisa sair dessa lógica de controle, de achar que nós podemos decidir, que nós conseguimos controlar tudo, e entender que, a partir de agora, só faz sentido a gestão a partir de uma lógica de descoberta contínua. É uma lógica onde você admite que o futuro é eminentemente imprevisível e, portanto, você precisa construí-lo passo a passo através da interação contínua. A interação contínua do quê? Das 2 rodas, a roda do mundo e a sua roda. O tempo, o timing da velocidade é uma das coisas, mas não é só isso. Ah, por quê? Pô, eu sempre fiz assim, eu conheço o meu mercado. Você não conhece o teu mercado. Você conhecia o teu mercado. Né? Antes você tinha ali, atuava no mercado, você tinha 4, 5 concorrentes locais, sei lá, você sabia quais era o perfil dos caras, você sabia quem iria inovar, como seria inovação, porque dava para monitorar. Hoje vem alguém do nada, que não é da tua área, que chega transversalmente, talvez pela internet, ou não, né?
e começa a atuar na tua área e você não tem nem ideia de como essa pessoa é, o que ela pensa, você não tem ideia quando isso vai entrar. Isso aconteceu, por exemplo, no segmento, e vem acontecendo cada vez mais, no segmento de transporte de passageiros, né? Tinha lá os táxis, que é coisa mais estável que um táxi, né? Que ter um ponto de táxi. De repente vem uns moleques lá, cria uma plataforma, Uber, né? Invade o teu mercado e muda completamente a lógica. Ah, mas isso foi exceção, né? E aí você tinha lá as locadoras, né? Sei lá, 5 anos atrás, né? A Blockbuster, lá não sei quantas lojas, de repente vem uma galera lá, desenvolve uma tecnologia de streaming e acaba com esse mercado. Aí, de repente, você fala, não, mas tem o meu setor não é atingido, porque eu sou do setor bancário. Aí, de repente, surge lá o Nubank, um tanto de outros bancos, e aí você vê, de repente, o Bradesco com um planejamento de fechar 70% das agências nos próximos 5 anos, o Bradesco te ligando e oferecendo anuidade gratuita de cartão vitalícia, né? O Bradesco tirando tua tarifa, porque eles querem? Não, porque se eles não fizerem isso, eles estão detonados daqui 5 anos. Porque alguém de fora veio e subverteu aquela lógica que existia naquele mercado. E eu estou usando segmentos tradicionais porque isso vai acontecer em absolutamente todos os segmentos. Todos os segmentos. Se você não percebeu ainda, você tem um problema maior ainda. Quer dizer, esse recado é principalmente para você. Agora, como que você navega num mar onde é o mar aberto, né? Onde você não sabe ao certo de onde vem o vento, quais são as marés, né? Não dá mais para ser através de uma lógica linear. É preciso uma lógica e uma cultura de descoberta contínua. E quando eu falo uma cultura, é algo que nasce na mente e precisa ser desdobrado até a operação. Então, quer dizer, a partir de uma cultura, eu preciso ter uma equipe adequada a essa cultura, que consiga responder a isso. E, para isso, eu preciso ter novas formas de rotina, uma nova estruturação. E, para isso, eu preciso ter novos métodos ágeis, que respondam ao mundo na velocidade que o mundo exige de mim. Ah, mas eu não quero, eu não acredito, eu não tenho modelo de gestão. Pô, pobre de você, cara. Pobre de você. Porque o mundo vai exigir isso das pessoas. A boa notícia é que a parte mais dolorosa é se desprender da lógica de ser o inspirador, né? De ser a pessoa que tem a salvação no alto da montanha, que sabe tudo, que conhece o mercado, que tem todas aquelas crenças. Se desprender disso é muito difícil, dói no ego, dói na forma dói a gente ter que desaprender para reaprender, né? Uma coisa que funcionou por tanto tempo, etc. Mas a realidade é que quem fizer isso tende a conseguir fazer a sua rodinha girar na velocidade do mundo. Quem não fizer tende a se desconectar cada vez mais. E as lógicas e os momentos de incerteza, como os da pandemia, serão cada vez mais frequentes. E se você não conseguir responder a eles, o resto é consequência. Eu trago alguns dados só, né? Quem já teve aula comigo conhece. Fórum Econômico Mundial. 45% das empresas saudáveis hoje no mundo vão estar de portas fechadas em 2024. Saudáveis, isso quer dizer que, dentre as empresas saudáveis que estão nessa live hoje aqui, a tendência é que 1 em cada 2 não exista mais. Por quê? Desconexão. Não são empresas nascentes, né? Se a gente está falando de empresas saudáveis no mundo. Não são aquelas empresas frágeis que nascem e morrem. Isso aqui diz respeito à desconexão. Empresas que não vão conseguir responder à demanda. Eu até brinco, tem aquele livro chamado Feitas para Durar, que é um best-seller, né, do final da década de 90, e é super interessante você ver que das 15 empresas que estão lá, só 5 ainda existem. Né? E elas eram exemplos de empresas feitas para durar, porque a lógica mudou. Infelizmente, poucos acompanham. E aqui tem um outro dado que ajuda a gente a repensar. Né? 90% das crianças de até 2 anos hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Isso ajuda a gente a ter dimensão do tamanho da transformação que nos espera.
Alguns exemplos, né? Pô, Editora Abril, cara. Ah, mas é o segmento de ninguém compra revista mais e etc. Tá, mas e a Editora MOL, que é uma editora que surgiu de um pessoal de dentro da Editora Abril e que hoje vende mais de 1 milhão de revistas por mês. E a empresa tem 5, 6 anos. É o segmento ou é o modelo de negócios? E o que faz o modelo de negócio? O que constrói o modelo de negócio além do mindset, da forma de pensar de quem está gerindo aquilo? Faltava para a Editora Abril capital intelectual? Faltava para a Editora Abril grana para investir? Não, não é isso. Quando a gente fala que a gente vive na sociedade do conhecimento, é que cada vez menos o dinheiro em si, o dinheiro bruto, a estrutura, tem valor de fato. O que faz com que o grande ativo da era que a gente vive é a nossa forma de pensar. Isso não é balela. Isso é o que faz você ter dentro de do mesmo segmento um gigante como a Editora Abril, com uma dívida de 2 bilhões em recuperação judicial, e uma Editora MOL, que eram uns caras lá, prestadores de serviço da Abril, hoje a maior editora do país, com mais de 1 milhão de vendas de revista impressa, moçada. Para quem não conhece, a Editora MOL é aquela que vende no caixa da Drogazil, da Droga Raia, e etc., aquelas revistas Todos, e etc. Pô, eles mudaram a forma de vender. Quem disse que vender revista tem que ser através da banca? Talvez o problema tivesse no canal, né? Não tivesse necessariamente que as pessoas não querem pegar mais revista, porque as pessoas não vão mais na banca, por diversos fatores. A mesma coisa, você vê aí a Saraiva, né? com quase 80% das lojas dela fechada no país, enquanto isso você tem até impostos, né? Um clube de livros como a Leiturinha, com mais de 200 mil assinantes, que cresceu 7, 8 mil % nos últimos 3 anos, vendendo o quê? Livro! Mas de uma forma diferente. O transporte de passageiros privado não diminuiu no mundo. Cresceu, triplicou, mas os táxis estão reclamando. As pessoas não assistem menos filmes, mas os donos de locadora estão reclamando. Né? E aí, a pergunta e a provocação que eu deixo para vocês é: como eu estou em relação a tudo isso? Eu tenho uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento. Como eu me vejo nessa encruzilhada? E aí, quando eu me vejo, é como eu penso e o que eu sinto quando eu vejo tudo isso. E aí eu quero ouvir um pouco vocês. Vamos lá, o silêncio faz parte da música, senão não é música, é barulho. Rubens. Oi, André. É Leomara. Leomara, desculpa. Tudo bem, Leomara? Acho que estamos todos em choque, deve ser isso, porque quem diz a verdade dorme. Uma excelente reflexão, né? E é isso mesmo, é pensar no amanhã de uma forma assim, fora da caixinha. E nós que somos até em grandes empresas, pequenas empresas, que você falou, as pequenas empresas viu sangrar mais próximo de nós, né? Então isso nos amedronta. Então, como, né, a gente parece que não consegue ver alternativas. Nossa, assim, eu estou aqui refletindo, assim, acho que teria que ter mais umas 3 horas de bate-papo para processar tudo que você está falando. Mas é isso mesmo, né, é uma oportunidade a cada momento, colocar para fazer acontecer mesmo, e colocar a cabecinha para pensar, viu? Aqui está explodindo a cabeça aqui de tanta informação, e às vezes as pessoas têm medo mesmo de falar isso para a gente, de ser aberto, né? E fica ali pondo panos quentes, né, para amenizar a situação. Parabéns aí pelo seu bate-papo e vida que segue. Obrigada pela oportunidade, com certeza irá nos fazer sair da zona de conforto o mais rápido possível. Muito bom, gostei de ver. Belo espírito, Leomara. Gostei de ver mesmo. Ô, Rubens,
Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando também, que, assim, tem uma mudança que é a mais importante, que é a mudança do consumidor. Então, ele muda o comportamento, né? A inovação acompanha e precisa acompanhar a mudança de compra, de venda, de tudo mais. Então, como você falou, a tendência, ela já vinha, a pandemia só acelerou, né? Como a gente vê todas as questões de internet, de avanço e de tudo mais. Então, talvez o canal utilizado, como você falou, é em respeito e entendendo, fazendo uma leitura do seu consumidor que mudou. E aí ele dita também como o mercado vai acontecer, né? Carol, é um contexto de transformações tão grande, de tantas variáveis ao mesmo tempo, que o Fórum Econômico Mundial usa a expressão de Revolução 4.0, né? Ou Quarta Revolução Industrial, porque é uma mudança social, demográfica, é uma mudança de ordem no mundo, né? E numa velocidade tão grande, porque tem novas tecnologias que se encontraram nesse momento de uma forma única, que talvez pela primeira vez o ser humano não tenha capacidade natural de responder sem que isso seja uma decisão de fato, né? A gente sempre teve um tempo de adaptação. No contexto da Quarta Revolução, a gente é empurrado para ela, né? E aí você querer seguir é um grande diferencial, né? Você aceitar, diminuir a resistência e se jogar ao mar da descoberta, né? Quer dizer, se permitir desaprender para reaprender, é uma necessidade, né? Se antes era uma escolha, esse cara quer uma empresa inovadora, então ele é mais ousado, ele pensa assim, ele monta uma estrutura assim. Esse aqui não, é mais conservador, não precisava, né? Hoje o contexto assim, não existe mais um contexto para empresas e empresários que não são inovadores, porque o mundo muda a cada passo e é necessário que eles respondam a essas mudanças. Então, a inovação ela não pode ser mais tema de discussão, né? A empresa que está falando em mudança ainda, está falando em inovação, ela já está desconectada por si só, porque isso aí tem que ser algo inerente, tem que ser algo de dentro para fora já. Ela precisa respirar a inovação, ela precisa respirar a mudança. A mudança não pode ser vista como algo de fora para dentro. Para a maioria de nós, ela ainda incomoda, mas isso está errado, erradíssimo. Isso só mostra a nossa desconexão. Esse é um indicador fortíssimo da necessidade, da decisão de transformação rápida que nós precisamos ter, porque não tem tempo, né? Como eu falei, a Quarta Revolução, a velocidade de transformação é tão grande que a cada passo que a gente deixa de dar, a gente vai ficando 3 passos para trás, apesar da gente só ter deixado de dar 1, né? Porque a velocidade do mundo vai aumentando numa velocidade maior que a nossa. E aí essas rodinhas vão ficando cada vez mais distantes e é cada vez mais difícil reconectar. E aí a grande questão, né, Carol, é que enquanto a gente está assim, tem gente que não está, né? Então, eu falei, os mercados não vão sumir, né? O que vai acontecer é que a transformação vai ocorrer. A gente tinha um estudo muito famoso aqui no Brasil, do final da década de 90, que mostrava que o dinheiro mudava de mão a cada 25 anos, né, no país. Assim como as gerações eram classificadas mais ou menos a cada 25 anos, pelo perfil. Nós não temos um estudo de quanto em quanto tempo o dinheiro tem mudado de mãos no país. Mas a gente sabe que hoje as gerações novas são classificadas a cada 2, 3 anos. Porque a velocidade de 25 anos que definia um grupo homogêneo se acelerou tanto, acelerou 10 vezes. E aí a gente pode supor que isso acontece no mercado também, como um todo, né? E aí a questão é simplesmente como eu reajo a tudo isso. Ponto. Se alguém discordar, por favor, me traga, porque eu quero ter essa visão otimista, eu quero ir dormir bem, tranquilo, eu quero acordar amanhã e falar, poxa vida, as coisas estão bem do jeito que estão, e daqui 1 ano vai estar tudo igual, e eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, mas eu não consigo acreditar. Então, se alguém consegue, por favor, me convença. Hoje. Porque... Rubens, eu não só não acredito, como eu também te faço uma pergunta, porque assim, a gente fala muito de inovação, mas tem até um módulo do nosso programa que é o que é inovação. Eu acho que isso aí é uma coisa que
mexe com todo mundo que está aqui. Todo mundo fica se perguntando, tá, beleza, eu tenho que inovar, eu tenho que mudar. Como? Como começar? Por onde começar? Acho que essa, sabe, isso aí me move o tempo todo. Ah, Josmar, você precisa se reinventar. Eu já venho buscando essa mudança já contínua há muito tempo. E, assim, inovar como? Dentro de toda essa loucura, esse mundo louco que a gente está vivendo hoje. Josmar, é complicadíssimo, porque essa discussão que você traz do programa, do que é inovação, é uma boa pergunta, porque a gente acha, né, que o inovador é o Steve Jobs, é o cara que, sei lá, que revolucionou o mundo. Mas que bobagem, né? Que bobagem. Obviamente, isso também é inovação. Aliás, criatividade e inovação são duas coisas, viu? Aposto que está cheio de gente criativa aqui, que é o cara que cria coisas novas. Agora, o inovador é o cara que cria, organiza e executa. Esse é o inovador. Se ele não executa, ele não é inovador porra nenhuma. Né? Eu conheço alguns amigos meus extremamente inteligentes, a gente até falou disso esses dias, né? Mas que são criativos ao extremo, mas não conseguem desenvolver o processo e executar. A coisa não sai do papel. É o que mais tem, cara. É o que mais tem. Eu vou até pedir... Gismar, você consegue compartilhar? Não estou conseguindo abrir aqui o... Rubens. Oi? Acho que o Eduardo chamou e levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Isso mesmo. Seria para dar uns exemplos também, por exemplo, foi citado até no chat, que seria a Magalu, que ela procurou adaptar. Hoje em dia, ela até comprou o maior e-commerce de eletrônicos, que seria a Kabum, que durante muito tempo eles vêm passando com diversos problemas e agora eles estão assumindo e melhorando as empresas que ficaram paradas. O que você falou, que a queda foi pouca porque muitos subiram, o que supriu essa falta do mercado. Seria o Growth Mindset, que foi citado no slide, para as pessoas de hoje em dia. Tanto o pessoal da minha idade também, que segue o mesmo caminho, que seria estuda, acabou o ensino médio, faculdade e procura uma profissão. E não procurar inovar as coisas de forma diferente. Pode crer, pode crer. Perfeito, João. Mais questões? O Eduardo Rubens trouxe um ponto importante, ele é novinho, né? A gente vê aqui o mais novinho da turma, e assim, a gente não tem a pauta de empreendedorismo como os jovens. Eu fiz psicologia, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre isso na psicologia, e hoje a gente fala isso no clube. Quem tem um consultório tem um negócio, quem tem uma clínica tem um negócio, você tem que gerir e tudo mais, e isso não é pauta. Então, a gente não é preparado, né? Eu sou de uma cidade pequenininha, jamais esses temas chegam lá até hoje, para poder pensar de uma forma mais sistêmica, mais macro, mais analítica. Então, isso também é importante a gente ver uma pessoa novinha dessa contribuindo e participando de uma pauta importante. Mas sem dúvida, porque assim, o empreendedorismo nunca esteve em moda como está agora, tá? Então, assim, nunca se falou tanto disso igual se fala agora. O problema é como se fala, né? A romantização do empreendedorismo, né, o chamado empreendedorismo de palco, né, o empreendedorismo de autoajuda, que é vai lá e faz, você pode, você é o cara, isso aí é tão nocivo quanto você não agir, né? Então, assim, a gente tem um pouco de preguiça de querer se defrontar com o problema, né? Querer, de fato, enxergar as fragilidades. É mais confortável a gente lidar com a parte que está sob o nosso controle, né? A parte que só nos incentiva, mas até onde isso colabora para a gente quebrar essa casca dessas crenças que existem em volta da gente, para a gente se mover de fato, né? Eu tenho uma visão muito crítica com relação a isso, porque eu acho que por mais que elas às vezes são importantes, é tipo meio antidepressivo, assim, né? Elas também reforçam o teu comportamento negativo, né? Elas tendem a reforçar o teu comportamento negativo, porque elas vão lidar com a tua parte boa, elas não te mostram as suas sombras, né? Então, gente, quando a gente fala de mentalidade de desenvolvimento, que é o contrário da mentalidade fixa, a gente está falando da gente se permitir, a gente permitir se expor, né? A gente permitir interagir, permitir desaprender as certezas que a gente tem, permitir reaprender, permitir, de novo, aprender com a molecada.
Porque a realidade é o seguinte, se você pega... Tem um livro até muito legal, vou pegar aqui para vocês verem. Né? Se você pegar as 10 maiores empresas do Brasil de 10 anos atrás e você pegar hoje, você vai tomar um susto. Vou até dar um exemplo. Né? O valor de mercado hoje do Nubank é maior que o do Banco do Brasil, cara. E você sabe quantas agências o Banco do Brasil tem? Quantas o Nubank tem? Percebem? A mudança de mentalidade. Percebem que antes, quem estava na direção eram os cacicões ali, os caras que ditavam as regras do mercado, e a regra era, de fato, você criar uma estrutura sólida, né? Você tomar decisões muito estruturadas. E aí, de repente, vem uma galera lá do Vale do Silício, bagunça a ideia de negócio, toma conta da cadeia de produção no mundo e dita novas regras. E aí, cabe a gente responder a essa galera, né? Porque são eles não só que estão inovando e trazendo uma nova lógica de mercado, mas como estão trazendo uma nova dinâmica do mercado. E aí, esse livro desse cara aqui, ó, eu recomendo muito, tá? Porque ele é um livro muito sério, assim. Ele não é um livro de autoajuda. É do Daniel Bergamasco, que é um jornalista, eu acho que ele é da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ele analisou todas as empresas unicórnio do Brasil, que na época eram 10, a 99, a Arco Educação, a Ebanks, a Gympass, a iFood, Log, a Móvel, a Nubank, Quinto Andar e a Stone. E ele fez um trabalho de pesquisa dentro incrível e narrou o que ele enxergou ali dentro, como eram as estruturas dessas organizações. Né? E aí isso ajuda muito a gente a pensar sobre o que a gente faz e o que a gente deveria fazer. E aí, apresentado o problema, né, que eu trouxe para vocês, a gente, obviamente, traz uma solução. Faz muito tempo, na verdade... Tem apresentação para compartilhar, se você quiser depois, tá? Pode compartilhar. Pode compartilhar? A gente vai batendo um papo em volta só. Mas a realidade é o seguinte... Oi. Desculpa eu te cortar. Oi, Vitor. Qual que é o nome do livro, por favor? Eu não consegui pegar aí. Da Ideia ao Bilhão, do Daniel Bergamasco. Obrigado. É um nome meio comercial, tal, mas ele é real e o trabalho é bem sério. Tá? Ele conversou com mais ou menos 20 gestores de cada um desses negócios, trabalho de pesquisa bem profundo. Bom, mas a realidade é o seguinte, gente. Eu estou na EASP, né, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, já há um bom tempo, e todo mundo sabe que a FGV é uma escola cara. Né? Ela se posiciona como uma escola premium. Então, você não vai fazer um curso na educação executiva lá na EASP, né, que não são os cursos das filiais, né, que são da GV Rio. O FGV Management é ligado à FGV Rio. A EASP ela é muito conservadora nesse aspecto e os cursos são só em loco. Tá? E são cursos, você não vai pagar um curso de inovação desse menos 75 mil. Assim. De fato, é o preço. E assim, né, a gente tem a rede de empresas familiares há um bom tempo. E a minha briga lá dentro sempre foi o fato de que a grande maioria das empresas que estão na rede de empresas familiares são pequenas e médias. E esses custos são absolutamente proibitivos. Né? E aí, gente, a gente conseguiu uma concessão, né, experimental de oferecer um programa muito mais caro, subsidiado, para testar um modelo de redes afiliadas através do Clube de Empresários. Então, o Clube de Empresários foi o nosso cobaia, né, nesse aspecto, assim, para a gente fazer essa expansão, principalmente focada nos pequenos e médios, e conseguir levar para fora da Grande São Paulo esses cursos da EASP. E o primeiro programa que a gente modelou foi o Innovation Lab, que, aliás, eu acho que está quase completo, que começa. Pode ir passando, Gesmar, eu vou comentando, só para vocês entenderem o que é isso. O Innovation Lab ele é um laboratório de inovação. Então, ele não é um programa teórico. Ele é um programa que visa solucionar esse problema que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, ele é organizado, na verdade, por empresas. Então, a gente não vende vagas para uma pessoa, a gente vende vagas para squads de empresas, de até 3 pessoas, que vão participar. Nós vamos ter momentos em conjunto, são encontros mensais
de dia inteiro, onde a gente vai dar toda a teoria respectiva a cada módulo, mas o objetivo é que cada empresa desenvolva um plano de inovação aplicável. Então, você tem ali um momento de preparação, alinhamento, discussão, sensibilização. Depois você tem um momento de prática supervisionada. E depois, no meio dos dois encontros, você tem uma consultoria em grupo para verificar como isso está sendo aplicado. Então, é um modelo chamado FGV Action, da educação executiva da GV. Quem quiser pesquisar, vai ver que não é balela questão do desconto. Vocês vão ver a diferença de preço dos programas lá para esse programa. E vocês vão ver o que é a metodologia ativa. Obviamente, ela tem uma dose de teoria, mas o foco dela é que as organizações, de fato, saiam dali com uma mentalidade inovadora prática. Não é com ideias, é um programa mão na massa. 70% do tempo do programa é um programa mão na massa. E essa primeira edição, ela é uma edição ela vai ser presencial e, ao mesmo tempo, transmitida. Tá? Então, você tem a oportunidade de fazer esse programa presencialmente ou em grupo, como você preferir. E são grupos pequenos. Né? E aí, dentro desse contexto, pode passar, Gesmar, nós vamos... pode passar. Nós vamos trabalhar somente com professores da EAESP. Tá bom? Então, não são professores afiliados, são todos professores e convidados da EAESP. No primeiro módulo, a gente trabalha justamente o que é esse mundo exponencial a fundo, mentalidade ágil e qual a importância da coerência estratégica. E aí nós vamos construir a cadeia de valor da empresa admirada para ver como faz sentido ela responder a esse contexto. Depois, no segundo módulo, a gente vai discutir, de fato, inovação. Porque aqui vocês já vão ter a cadeia de valor construída. E aí, quando eu falo cadeia de valor, é um negócio muito importante, porque a proposta de valor, os diferenciais, o modelo de negócios, o branding, ou seja, os atributos de marca, o posicionamento e os OKRs, ou seja, os indicadores. Você vai ter tudo isso alinhado. Se você já tem, você vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação se aquilo lá está fazendo sentido ou não, com base em tudo que foi discutido. Se você não tem, você vai construir. Né? E aí eu repito, cada módulo tem entrega. Então, não tem a possibilidade... E você está com várias pessoas da tua empresa ali, né? Então, não tem a possibilidade disso não se transferir em prática. Então, é uma espécie de uma consultoria de grupo. E, a partir do módulo 2, nós vamos discutir efetivamente o que é inovação. Tá? E aí, como se posicionar, como construir diferenciadores, de fato, no seu segmento de atuação. Pode passar, o Gesmar. Eu ia te chamar de Neymar, Gesmar. Aí, no módulo 3, a gente vai discutir, moçada, como construir rotinas para que isso se perpetue, para que isso não fique na ideia, para que isso desça, né? Igual eu falei, isso vá lá de cima, né, de quem está pensando, dos empresários, isso entre na cultura da organização. Então, vocês vão ter muitas, mas muitas ferramentas na mão de vocês de aplicação, e não só ferramentas isoladas, mas sistemas de gestão. Então, como aplicar? Né? Na prática, como aplicar aquilo, que ao mesmo tempo parece algo assustador e muito diferente, mas vocês vão ver que isso é muito simples. É mais simples do que o cabedal de ferramental que a gente está. A questão está em romper a barreira e permitir que a gente que a gente reaprenda, né? E aí depois a gente vai discutir de fato como trabalhar com objetivos, metas que são ágeis, né? Que não são molduras, eles são catalisadores, eles são pontos que fazem com que a gente caminhe junto, né? Mas eles não moldam, quer dizer, não é aquela meta que a gente bota e fica observando, tentando se adaptar, não. São direcionadores que precisam serem revistos nas rotinas ágeis a cada semana ou a cada quinzena, no máximo. A Janete, acho que levantou a mão. Isso, levantou a mão. Pois não, Janete? Eu acho que é porque ela acabou de entrar. Eu até falei com ela no WhatsApp, que eu acho que foi sem querer. Tá bom. Vamos lá, então. Alguém tem perguntas até aqui?
Ô, Rubens, Oi, pois aproveitando que você deu uma paradinha aí, eu tenho uma escola de educação infantil, né? O nosso foco são os bebês. Eu entendo que dentro da educação infantil, né, começando dos bebezinhos até os 3 anos, essa questão toda da tecnologia não é bem vista, né? Eu estudo muito isso, tenho os meus argumentos e tento ser conectada nessas coisas, acho muito legal. Você acha que faz sentido, né, no caso, uma gestora de uma escola de educação infantil fazer esse... Que eu fico pensando, né, dessas coisas, dessa metodologia ágil com bebês, né? Eu não sei se tem alguma ligação, eu sei que né, aprender não quer demais, mas a hora que você falou qual o sentimento que a gente tem, realmente me deu até um frio na barriga, que eu fico pensando, meu Deus, para onde que a gente vai, né? Eu não sei, eu não consigo enxergar muito isso dentro de uma escola, sim, né? As crianças maiores, com projetos e né, com as metodologias ativas, mas com as crianças pequenas, dentro de uma escola, o que você me diria a respeito disso? Andréia, eu acho que faz muito sentido, sim, tá? Porque tem uma fase do Peter Drucker que eu gosto muito, né? Que é onde existe crise, existe oportunidade. E, sem dúvida, o teu segmento é um dos segmentos onde as pessoas estão mais perdidas, porque, aparentemente, é um segmento mais distante, né, do mundo exponencial, das mudanças que ocorrem. Só que, assim, a gente teve um caso muito curioso no FGV Action, que é o programa mãe desse projeto, de inovação estratégica, que foi o caso de um cinema. Eles saíram de lá com um projeto lindo, né? A gente pode abordar isso. Você vê como assim é possível lidar com qualquer situação, porque a gente, quando fala no exponencial, a gente tende a levar para a tecnologia, mas não necessariamente são negócios digitais, né? É como eu posso entrar no pensamento digital, né? Como eu posso criar uma cultura de startup e essa cultura de transformação contínua envolver a minha empresa, né? Então, assim, eu acho um puta desafio, assim, você não me instiga muito. Se fosse eu entraria. Essa é a minha posição. Bom saber que te instiga. Me instiga. Porque é muito... Porque eu, assim, até enquanto empresária, eu amo o que eu faço, mas, assim, eu tenho um limite. Então, eu falo, gente, até que eu fico até meio assustada, porque tem muita gente ligando, precisando. Eu acho que a escola vai ser muito valorizada com esse tempo que as pessoas ficaram sem escola. E aí eu falo, até onde que eu consigo ir também, né? Porque a criança pequena, você vai ter uma casa, você vai ter 2, você vai ter 3, mas qual é o meu limite, né? Então, essa questão do exponencial dentro de uma escola, e eu quero ser exponencial também, né? Mas que jeito. Sim. Olha, eu tive um cliente escola, alguns, mas esse é de Poços, inclusive. Eles, não vou falar qual né? Mas, enfim, uns 4, 5 anos atrás, a gente teve um puta trabalho de convencimento para eles colocarem um aplicativo da escola, de gestão de contato dos professores com os pais, de postar por lá os trabalhos e etc. E aquilo ali, e o papo era muito esse, olha, hoje pode não fazer sentido, mas vai ser importante no próximo passo para vocês. E meio até sem acreditar, eles fizeram. E aí eu encontrei com o dono dessa escola em outubro, ele olhou para minha cara e falou assim, nossa, graças a Deus que a gente colocou aquilo, assim, que foi a nossa salvação, porque não só você já tinha uma plataforma de contato digital estabelecida, enraizada, que já tinha quebrado gradativamente o preconceito dos pais, etc., como você já tinha uma equipe de professores preparado para lidar com isso, né? Então, quando a gente fala de mundo exponencial, a gente está falando também de como usar a tecnologia, mas como usar a tecnologia a favor do meu contexto, não necessariamente digitalizando o negócio, né? Esse cinema que eu te falei,
eles usaram eles criaram uma plataforma de streaming e eles ofereceram festivais. Eles estão com mais de 2.000 assinantes na plataforma de streaming e é um cinema pequeno. Eles segmentaram para cinema europeu, etc., começaram a disponibilizar filmes que não tinham e fazem festival de cinema italiano, festival de cinema francês, e eles tinham um mailing, eles conseguiram fazer um negócio super legal, quer dizer, eles estão com uma receita quase igual, ainda não substituiu, a ideia não é um ou outro, mas foi algo que nasceu a partir disso. E isso me lembrou, porque quando eles foram entrar, eles fizeram a mesma provocação, eles falaram assim... Vocês acham que faz sentido? Porque a gente tem um cinema. O que a gente faz com o cinema na pandemia? E, de repente, o modelo de negócio saiu de uma outra forma, André. Então, eu não sei te falar qual é a solução, ou qual é o que vai surgir, mas eu acho que vai surgir. Né? Eu nunca vi não acontecer, né? Porque é muita provocação. Então, legal. Obrigada. Professor, pois não. Voltando ao assunto da moça que falou da escola, eu tenho um casal de amigos que eles moram no Canadá e eles têm um filho da idade do meu, 2 anos e pouco. E a forma como ele fica, como se fosse uma creche aqui, é totalmente digital. As crianças têm, é tudo touch. As crianças, os livros de figuras são touches, aonde ela rela faz um som. Então, eu acho que isso aplica também na modernidade das crianças cada vez mais cedo estar acostumado com essas novas tecnologias, do touch, da sensibilidade. Então, eu achei muito interessante, como se fosse uma creche. É muito bacana. Eu acho que tem mercado. Eu também, o André, e até falando uma coisa, uma escola que vai fazer o programa é o Colégio Pelicano, né? Se eu não me engano, né, o Gismar, de Poços. Eu acho que é difícil entender de onde vai vir a provocação, mas além dos facilitadores, dos professores, eu posso dizer que em 80% dos casos, os insights eles acabam vindo do grupo, né? Porque além de você... E esse é o legal da consultoria em grupo, né? Que além de você ter o insight da troca cliente-professor, mentor, né? Você tem os insights que vêm do grupo. Quer dizer, você tem uma egrégora ali de pessoas focadas em inovação dentro daquele ambiente, né? E querendo se ajudar mutuamente. E o programa ele é todo desenhado para que esse conhecimento rode. Então, você tem uma overdose de possibilidades ali em cima de você. É muito difícil não sair com o coelho da cartola. Rubens, posso só dar um pitaco rapidinho? Claro. Quem está falando? Eu estou vendo. É a Carol. Oi, Carol. Quando a Andréia falou, para você ver, né? Eu sou mãe de pequenininho, mas em nenhum momento eu pensei na tecnologia com as crianças. Até porque eles já estão inseridos, né? Você mesmo falou que as crianças já têm as profissões aí, que a maioria delas nem existem. Quando eu penso na escola, eu penso na escola como uma empresa. Então, é assim, é gestão de equipe, as metodologias ágeis, elas trazem muito sobre a questão da gestão colaborativa, sobre respostas rápidas em problemas que surgem e soluções mais rápidas. Então, em nenhum momento eu não pensei nas crianças, eu pensei em como tornar uma equipe, a mentalidade de inovação. Eu vejo, né, que tem professores que a gente tem mais dificuldade de falar, de criar novas coisas, sair do modelo tradicional, enquanto tem outros professores novinhos aí que estão ligados. Então, quando eu penso em equipe, em gestão e como gerenciar essa empresa. Pode crer. Como se preventivamente se preparar para o que vai vir, né? Porque o fato é, 90% das escolas e universidades não estão preparadas para formar essas pessoas. E num curtíssimo espaço de tempo, elas vão ser chamadas a isso. Então, assim, um dos segmentos que mais tem oportunidades latentes aí para crescimento exponencial nos próximos anos, sem dúvida, o segmento educacional. Não tem nem dúvida disso. E, olha, não vai vir dos métodos apostilados essa solução, hein? Então, assim, esse é um ponto muito importante para você tentar também. Jesmar, você passa de slide?
Bom, e aí, gente, só para finalizar aqui, né, essa parte a gente abrir a discussão de fato, no módulo 5, a gente tira um pouco o olhar interno e a gente vai descobrir ferramentas de descoberta e validação das ideias, né, para a gente sair do escritório e validar tudo aquilo que a gente pensa no mercado continuamente. Não é fazer pesquisa. Para aprender a fazer pesquisa cada 2 anos, não. Né? Como criar uma cultura de validação contínua com o cliente, né? De validação de hipóteses, de fatos, como elas acontecem. E, por último, a gente vai trabalhar o que, de fato, é o propósito, mas numa lógica de valor de mercado. Né? Quer dizer, o que diabos por que hoje é muito vantajoso, até financeiramente, ou principalmente financeiramente, eu ser uma empresa conectada a um propósito grande. Né? Que aí, se eu não me convenço pelo impacto que eu vou causar, eu me convenço pelo que isso vai se refletir no meu bolso. Aí cabe todo mundo dentro desse barco e acaba sendo melhor para todo mundo. Né? Então, a gente fala muito sobre o papel do impacto, de fato, sobre o que eu sou e a razão de eu existir. Então, é um funil. A gente começa estruturando aquela pirâmide de valor de uma forma mais superficial, vai aprofundando, dando instrumentos, e daqui a 6 meses eu tenho a impressão, pela experiência que a gente tem, que grande parte das empresas se transformam. E aí, por que elas se transformam? Porque elas têm um plano já em execução. Né? Então, elas têm a oportunidade de, no caminho, irem compartilhando as angústias, as barreiras. Não é tipo, fiz um MBA e vou aplicar depois, perdidão. Não, né? Eu tenho algo, eu aplico, eu já trago as barreiras, já compartilho com o grupo compartilha a experiência. Isso catalisa em 10 vezes o aprendizado que a gente tem. Então, quem estava preocupado com o problema que a gente jogou, a bomba, né? Esse programa foi desenhado a partir desse problema. Não é que ele vai solucionar o mundo, né? Não estou prometendo isso. Mas ele é um espaço inteligente para que a inteligência coletiva atue e você saia de onde você está para um novo grau. E aí esse grau vai estar mais próximo de onde você precisa chegar, para que você consiga evoluir na velocidade do mundo e deixar de evoluir ou diminuir essa involução para que gradativamente você gire, né? Para que faça uma inflexão, você deixe de evoluir e passe a evoluir a partir disso. Isso vale para todo mundo. E assim, a minha empresa, né, a Recreativa, ela passou por esse programa de inovação estratégica também. Eu fui do primeiro grupo, eu inscrevi minha equipe e assim foi muito bom. Acho que o Léo até acompanhou a grande parte do processo de mudança. A gente comentou algumas coisas, tal, e hoje é outra empresa. E aí, sendo assim absolutamente sincero, a gente saiu de uma queda de 40% do faturamento na pandemia e hoje a gente está com um faturamento médio 50% maior do que o mesmo período de 2019. Né? Então, essa mentalidade, essa forma de lidar com as coisas da equipe, por a gente estar em grupo, né? Não só eu, apesar de eu ser um dos professores, a equipe estava ali, de fazer isso circular, porque a gente muitas vezes casa de ferreiro, espeto de pau, né? Cuida dos outros e não tem tempo para cuidar da gente. Né? Fez uma diferença tão grande que me fez querer impulsionar esse projeto para lá. Então, foi aí que eu procurei o pessoal do clube para ver se a gente levava. E, graças a Deus, está dando tudo bastante certo. Então, eu fico à disposição de vocês aqui para tirar dúvidas, para a gente bater um papo aí nesses 15 minutos que restam para a gente sobre tudo. E aí eu quero continuar a ouvir vocês, como vocês estão se sentindo, né? Depois de ter contato com essas provocações, talvez de enxergar um outro ponto de vista. Não sei, quero só ouvir agora, já falei demais, né? Ô, Rubens. Oi, Ângela. Eu queria fazer uma colocação. Claro. Percebo que, se a gente não der uma atenção especial ao cliente, o nosso foco tem que ser no cliente. Entendeu? Porque as mudanças acontecem, mas a gente precisa também entender os nossos clientes. Pode Ângela. Inclusive, assim, o cliente é o teu principal termômetro, né? Quando a gente fala de lógica de descoberta, de validar, a gente está falando
dele trazer para a gente, de fato, o que ele quer, o que a gente precisa mudar, como a gente precisa mudar, né? Sim. Como foi colocado aí, né? A Carol falou, também comentei, sobre o comportamento, né, dos nossos consumidores. A gente tem que realmente acompanhar, como você mesmo, né? Isso para mim fez toda a diferença quando participei com você, né, do Nano. Isso. Então, para mim hoje, né, a crise quando chegou, né, a minha, vamos dizer, sorte que eu tinha esse conhecimento, né? Eu sabia que as coisas estavam aceleradas e que realmente eu teria que estar acompanhando, né? Mas hoje, né, pós-pandemia, vamos dizer assim, percebo o comportamento dos nossos clientes e que se realmente a gente não estiver próximo dele, qualquer estratégia que a gente usar, qualquer plano de negócio, qualquer ação que a gente tomar, não, se ele não estiver em cruz ali, acredito assim que a gente não consegue atingir. O alvo seria realmente o nosso cliente. É sair da lógica de inspiração e para a lógica de descoberta, interação, mesmo que isso traga incerteza, insegurança, que a gente tem que descer do pedestal, né? E ao mesmo tempo entender também que esse cliente antes ele tinha 2, 3 opções, hoje ele tem 50 opções, né? Ou seja, para eu conquistar ele, eu definitivamente tenho que dar um motivo dele querer comprar de mim, né? E aí eu acho que se eu perguntar de prontidão aqui para vocês, assim, pouca gente vai conseguir me responder para que você existe no mercado, né? Quer dizer, por que as pessoas te procuram de fato e não procuram o outro, né? Pouca gente tem essa resposta na ponta da língua. Isso é um problemaço, porque você não sabe isso, como é que você vai desdobrar o restante, né? Seria a mesma coisa de construir o Innovation Lab sem ter clareza desse problema que eu expus para vocês. Hoje aqui do contexto do mundo. Primeiro, você precisa entender o problema, saber como você atua na solução, e depois você vai desdobrar algo que faça sentido. Sem você saber isso, dificilmente você constrói algo coerente. E métricas também, né, Rubens? A gente tem que estar acompanhando. Você falou aí do funil, a gente tem que estar fazendo funil para tudo. Eu vou até compartilhar podem ir falando, tá bom? Eu só vou compartilhar para ajudar a ver um modelo teórico aqui que a gente usa no... Isso aqui é da minha disciplina de graduação, tá bom? Isso aqui é a pirâmide de valor, né? Você vê, ó, você tem ali a clareza. Primeiro você reconhece o problema. A partir do problema que você reconheceu, você precisa saber qual é o teu valor, para que você existe. E a partir do momento que você sabe para que você existe, através de quais diferenciais eu atendo o mercado para tornar a minha concorrência irrelevante. Porque o meu diferencial é tão grande que essa concorrência fica irrelevante. E aí, como eu monto o meu modelo de negócio para atingir isso? Essa é o primeiro andar da pirâmide. Depois, eu preciso entender como eu me posiciono diante disso e quais são os meus atributos de marca. Quer dizer, a minha marca significa o quê? Se 95% do nosso processo decisório é em nível inconsciente, por que diabos eu estou tentando me relacionar com 5% do consciente fazendo propaganda de preço? Se a marca é algo muito mais profundo, como que eu crio atributos para que a pessoa veja minha marca e sinta várias coisas sem que ela perceba? Que eu capte ela pelas sensações e não pelo processo lógico, né? E aí, como eu crio OKRs, ou Objective Key Results, que é os indicadores, para ver se isso aqui, se esse barco em movimento está calibrado, né? Onde estão os equilíbrios, para que a gente consiga girar a roda de uma forma coerente. Esse é o primeiro passo, construção de coerência, né? E aí depois, o segundo passo é como transformar isso em rotina, como botar tudo isso em movimento, como criar um sistema para que a minha empresa continuamente olhe para isso, entenda isso, reflita sobre isso, modifique isso, para que a gente consiga estar sempre encontrando, né, a rodinha do mercado com a minha rodinha. Eu acho que o grande desafio para todos que estão fazendo parte desse programa, né,
os que ainda não fazem parte, que porventura venham a se interessar e queiram conversar um pouco melhor, até compartilhem meu telefone no chat, tá? Para a gente poder bater um papo a respeito, né? Eu acho que o grande desafio, Rubens, que eu acredito que com toda a sua experiência e de todos os mestres da DGV que farão parte do processo, é realmente fazer com que isso se torne uma prática, que saia da esfera teórica e que nós consigamos, me incluo nisso, que nós consigamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, nos nossos negócios, né? Como chegar nesse processo? Por isso que me motiva muito 70% do programa ser mão na massa, né? Porque a parte teórica, hoje, até, para ser bem sincero, a gente consegue muito disso na internet mesmo hoje, né? A gente busca essas informações na internet, a gente consegue cursos aí aleatórios, quer dizer, qualquer um poderia muito bem fazê-lo individualmente ali, né? Autodidata, mas como colocar em prática? A diferença é essa, né? Como você validar esses processos no seu ambiente aí empresarial, né? E como dar resultado. E aí, até para vocês entenderem por que a FGV está subsidiando isso, assim, além da questão de levar isso para outros perfis de grupo e tal, a pesquisa, né? Tem um projeto de pesquisação aplicada. Então, assim, a gente vai acompanhar vocês no decorrer de 3 anos para ver como essas coisas, de fato, se desenrolaram, né? dentro da organização de vocês. E é por isso que o direcionamento é mais de 70% do viés prático, que precisa ser aplicado. É um privilégio, né? É um privilégio isso que a gente está vivenciando, né? É um privilégio para nós. Bom, pessoal, alguém aí está em pânico? Está precisando acalmar um pouco? Tomar um remedinho? Rubens. Oi. Tudo bem? Que é o Bira da Conexão, do Grupo Conexão. Tá? Tudo bom, Bira? Tudo jóia. Eu li um artigo, cara, que eu não sei se... Aí vem a pergunta, não sei se encaixa no que a gente está falando, tá? É um artigo vamos dizer assim, um expert aí lá da Universidade de Houston, tá? Ele fala sobre mudança organizacional. Uhum. E a matéria diz mais ou menos o seguinte, que essa discussão de mudança organizacional, ela é uma matéria muito discutida, até em literatura, né, sobre comportamento. E que essas discussões, geralmente, elas abordam um aspecto do processo total de mudança, né? Por exemplo, resistência à mudança, estratégia de mudança, comportamento, estabelecimento de objetivos, etc. Tá? Embora esses aspectos citados eles sejam necessários e desejáveis, né, para se cobrir adequadamente com um determinado tópico, parece que está surgindo, né, uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais holística desse assunto, né? Geralmente existe muita confusão quanto a esse significado dessa expressão mudança organizacional. Sobretudo, né, eu não encontrei, eu não sei se existe, né, alguma teoria geral para ordenar esse campo, servir de estrutura analítica para administradores, para gente que está buscando essa mudança, buscando uma inovação. Então, eu não sei se esse assunto, mudança organizacional, está envolvido, tá? Então, me gerou essa dúvida, tá? Por isso que eu fiz essa pergunta. Ô, Bira, na verdade, está no cerne do programa. Ele é todo estruturado a partir de transformação, da palavra transformação mesmo. Porque a gente entende que todo mundo que está buscando está num lugar e quer chegar no outro, né? Quer dizer, ninguém que está satisfeito, que não entende que isso é um problema de fato, vai entrar num programa desse, né? Então, ele tem um aspecto de transformação, que é mais do que mudança, né? Muito forte. Por isso, ele é muito provocativo. Ele trabalha muito na provocação para as pessoas perceberem e, ao mesmo tempo, ele utiliza modelos aplicáveis, que, obviamente, precisam ser calibrados na realidade de cada uma das organizações.
Agora, esse calibramento e qual modelo vai funcionar em cada contexto, ele é avaliado ao longo do próprio programa, né? E é por isso que existe esse acompanhamento entre os módulos para a gente ver o que funcionou, o que não funcionou e calibrar, né? E ir adaptando, ligando as pontas para que isso para que funcione, para que o modelo se transforme, porque não adianta a gente pensar que o processo de transformação é um processo enlatado, não é. Né? Esse modelo serve para todo mundo, para o grupo Conexão, que tem não sei lá quantas mil pessoas, e para a Recreativa, né? Ou para a Curumim. Não é. Cada um tem uma realidade diferente. Porém, o ponto de partida da reflexão é o mesmo. E aí, por isso que vocês, 70% do tempo, vocês têm a teoria com 30%, 70% vocês estão adaptando isso e trazendo, sendo provocados para trazer isso para a realidade de vocês, para experimentar isso na realidade de vocês. Porque, ao final de cada módulo, a forma de aplicação na Curumim e na Conexão precisam ser completamente diferentes. Quer dizer, se forem as mesmas fórmulas, não formas, né, tem coisa errada. Não vai funcionar. Então, sim, a transformação está no cerne desse processo e não como... sim, temos vários modelos para utilizar e guiar esse processo e não isso não é enlatado. Né? Os modelos eles servem de ponto de partida, mas é a prática e as pontes dos workshops que fazem com que as coisas se adaptem, sejam adaptadas a cada contexto. Ok, obrigado. Maravilha. Bom, respondeu. Bom, turma, eu acho que para um começo foi bacana, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa com o Rubens? Eu gostaria de falar. Pode falar. Um comentário. Provavelmente o dono da MOL vai participar de um dos módulos com a gente, tá? O Rodrigo. Eu sempre levo ele para meus alunos de graduação, tá? Um cara muito parceiro, que é aquela editora que vende 1 milhão de revistas, que acho um caso muito simbólico. Nossa, que legal. Um mercado muito, muito tradicional e, ao mesmo tempo, o cara tem um modelo completamente disruptivo e está crescendo aceleradamente. Acho que é um exemplo, inspiração para todo mundo. Legal. Quem falou? Queria... Eu. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a mudança de mindset vai muito ao encontro da inteligência emocional, né, das pessoas. Eu vejo muito isso dentro da instituição, né? Eu tô na Auto Center, Conexão e StarWeb, né, no grupo, mas eu vejo muitas pessoas que têm receio, né, de inovação, receio de mudanças por conta de falta de inteligência emocional, né, de desenvolvimento dessa inteligência. Eu acho que está muito ligado. Sim, eu vou até pegando a tua carona aí, vou exibir aqui esse slide, que eu acho que ele fala muito isso, né? Você tem uma mentalidade fixa, você tem... É como se nós dois, né? Todos nós tivéssemos esses dois tipos de mentalidade, cada uma em cada momento da vida num percentual diferente. Para alguns tipos de coisa eu tenho uma mentalidade mais fixa, para outro eu tenho uma mentalidade mais de crescimento. A mentalidade fixa é aquela pessoa que tem uma mentalidade, uma inteligência estática, que evita desafios, que desiste fácil, que vê esforço como algo pior, que odeia feedback, que se incomoda com mudança, com o sucesso dos outros. E no tempo, o que isso acontece? Isso vai descolando a pessoa da realidade do mundo, né? Porque o mundo vai transformando, ela não consegue. No outro momento, você tem a inteligência de crescimento, que é a inteligência que pode ser desenvolvida. Ou seja, você tem pessoas que abraçam desafios, que persistem, e como resultado você alcança níveis cada vez maiores de realização. No tempo, cada vez mais essas pessoas, o resultado dessas pessoas vai se descolando, né? Então, assim, para você crescer a sua inteligência, a sua mentalidade de crescimento, sim, você precisa trabalhar inteligência emocional, você precisa trabalhar os soft skills, né? Criatividade, aprender a aprender, flexibilidade e todas essas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que o cérebro é elástico, né?
Então, não é porque você tem 80% de mentalidade fixa e 20% de mentalidade de crescimento, você não possa inverter essa lógica. E o que inverte essa lógica? É consciência. A partir do momento que você tem consciência que aquilo começa a te incomodar, você muda. É assim que o cérebro funciona para tudo. E isso precisa ser feito numa organização exponencial em nível individual, em nível de times e em nível de cultura, como um todo. E esses dois parâmetros precisam ser trabalhados nesses 3 níveis. Sem que isso seja trabalhado, o processo simplesmente não acontece. Se você começa pelo processo sem olhar para isso, não vai acontecer. É por isso que os 2 primeiros módulos são muito voltados a esse tapa na cara, né? E essa reflexão, desconstrução para reconstrução, para incomodar, para mostrar pontos obscuros, para ser desconfortável, para provocar. Porque se isso não acontece, não adianta você trabalhar processo, que não vai acontecer nada. As pessoas precisam querer que isso aconteça. Exato. Pessoal, dá para ficar bastante tempo aqui, né? Com certeza dá para ficar aqui horas, Rubens, mas a gente tem um horário, a gente costuma cumprir com os nossos horários, né? O papo é muito bom. A gente estava falando aqui internamente que eu e o Thiago, puta, que aula incrível, viu? Parabéns. Não foi nenhuma aula, né? Foi um bate-papo, mas que já deu para trazer luz aí para o nosso dia a dia, para o nosso processo. E eu quero agradecer a todos vocês e já pedir para vocês irem ligando suas câmeras aí, por favor, para a gente poder fazer uma fotinha. A gente tem o hábito de fazê-la, né? Todo mundo puder ligar suas fotos, suas câmeras aí para a gente ver vocês. Legal. Vamos lá, todo mundo ligando. Vou captar aqui a imagem aqui de todo mundo. Vamos lá, Bira, aí. Primeiro eu vou tirar de uma tela, depois eu tiro da outra, hein? Todo mundo no 3, 2, 1, sorrindo, 1, 2 e... Aí. Só um minutinho, já deixa eu salvar essa aqui para não ter erro. Aí. Legal. E a próxima agora, outra fotinha, vamos lá. 3, 2, 1, sorriso, vamos lá. Show de bola. É isso aí, pessoal. Olha, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, tá? Rubens, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, incrível. Foi muito bacana. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem ainda não faz parte do programa, tem meu telefone aí, já podem anotar. A gente volta a falar, vamos falar com mais brevidade possível, porque o programa já está encerrando as turmas, são poucas vagas mesmo por empresa, mas é muito bom a gente poder estar contando com todos vocês aqui. Certo? Rubens, recado final. Só para eu saber, a gente tem 2 ou 3 vagas, é isso? Eu estou perguntando porque 4, na verdade. 4 empresas ainda. Depois me procura, eu tenho um cliente que quer, tá bom? Ah, então tá bom. Então aí já diminui um pouquinho. Mas é isso aí. Falou, gente. Obrigado, fiquem com Deus. Um abraço, bom descanso a todos. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Valeu, sucesso.